Graça e paz. Antes da leitura bíblica de hoje, uma pergunta. Quem geralmente assim é gente mais generosa? Ricos ou pobres? Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva e a Central Única das Favelas apontou que as pessoas mais pobres fizeram mais doações aos necessitados do que a população de maior renda no período da pandemia da Covid-19. Esse tipo de pesquisa nos faz refletir sobre como as posses de alguém não refletem diretamente em sua disposição em contribuir com os necessitados. Certa vez, Paulo fez uma importante colocação a esse respeito sobre a igreja da Macedônia. Vamos à Bíblia? O texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, eu vou ler os versos 1 a 3. Está escrito assim: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Veja que Paulo, aqui em sua segunda carta aos Coríntios, ele considerou de grande importância testemunhar sobre a postura generosa dos irmãos da região da Macedônia, visando que também servisse de exemplo a todos os demais cristãos. O cenário da igreja apresentado nesses versos era de grande tribulação e profunda tristeza. No entanto, isso não foi um impeditivo para que eles contribuíssem com a obra de Deus. Você compreende? As causas para a extrema pobreza enfrentada pela igreja da Macedônia podem ser resultado de alguns fatores, como as guerras que assolaram toda aquela área, os impostos altíssimos que eram pagos ao imperador e o desemprego, que pode ter sido uma consequência da fidelidade deles a Deus, já que eles não se associavam com qualquer prática idólatra. A situação era caótica na Macedônia, no entanto, onde havia pobreza, transbordou riqueza de generosidade. Você percebe que Paulo salientou que eles contribuíram com o ministério de Deus de uma forma voluntária, conforme as suas posses e até acima delas. A generosidade da Macedônia serviu de exemplo aos coríntios, mas também deve servir de exemplo para nós. Contribuir com a causa de Deus não deve depender do acúmulo de nossas posses, mas sim em nossa disposição e responsabilidade em servir. Nós podemos ser tentados a pensar que somente aqueles que possuem muitos recursos devem ser generosos. Deixe que os mais ricos ajudem os mais necessitados. Pois eu tenho pouco, não é assim que alguns dizem? Não, esse negócio de ajudar os necessitados é coisa para os mais ricos, porque eu tenho pouco, o que eu tenho não é suficiente nem para mim. Todavia, lembre-se que os macedônios passaram por grandes dificuldades e mesmo assim entregaram o pouco que tinham nas mãos de Deus. Hoje também Deus nos convida a sermos pessoas generosas, tanto com os nossos recursos para a pregação do Evangelho, quanto para nós ajudarmos os nossos semelhantes. Que nós sejamos como os macedônios e assim vivamos como verdadeiros participantes do reino de Deus. Ou que Deus nos dê mais sensibilidade e mais altruísmo, mais desprendimento, para que nós sejamos pessoas fiéis a Deus, contribuindo para o avanço do seu reino e sejamos também muito sensíveis às necessidades dos que estão ao nosso redor. Lembre-se, Deus nos dá para que nós possamos compartilhar. Deus faz com que os seus filhos sejam canais de bênçãos para os seus semelhantes. Vamos orar? Senhor, quebra, Pai, nosso egoísmo e coloca em nós desprendimento, altruísmo, Senhor.
para que não sejamos apegados às coisas, mas usemos as coisas para abençoar as pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.